Shine on me. Just let yourself loose. Close your eyes. Feel a sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Let the light from the lighthouse shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on me. Oh, let the light from the lighthouse shine on. How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus. Just to be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only have to be like. Tenho umas escrituras aqui às quais quero me referir esta noite. Estava pensando sobre o assunto para que estamos aqui. Quero ler uma porção da Escritura, pois creio que em toda reunião a palavra de Deus deve ser lida, pois sei que Ele poderia se encontrar conosco sem lermos a palavra, mas receio muito cometer erro. Assim, se leio a sua palavra, sei que não há erro nela. Assim, eu leio a sua palavra, então sei que algo resultará da reunião por causa da leitura da sua palavra. E, portanto, baseando o nosso pensamento na Escritura que leremos, um lugar se encontra em São João, capítulo 10, começando com o versículo 32, incluindo o 39. Então, o antigo texto familiar, Hebreus 13:8, agora, em São João, capítulo 10, começando com o versículo 32, lemos isto. E respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e as Escrituras não podem ser anuladas, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. E em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oremos. Pai Celestial, santifica o mensageiro esta noite, Senhor, a mensagem e o ouvinte da palavra, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, ao abordarmos este texto, só um pequeno texto formal para a primeira noite e para nos familiarizarmos. Quero falar do tema o Cristo identificado de todas as eras. Agora, o livro de Hebreus aqui nos diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
E lemos na Bíblia aqui que estes judeus o estavam questionando. Vemos que os gregos o questionaram. E era uma pergunta constante. Era porque tantas pessoas têm tantas interpretações distintas dele. Nunca houve ninguém que, ouvindo falar dele, não anelasse vê-lo. Estou certo de que, se eu pudesse perguntar esta noite quantos de vocês gostariam de ver a Jesus, todas as mãos se levantariam. Não há uma pessoa que, já tendo ouvido falar dele, não queira vê-lo. Até quanto ao seu nome, há algo que nos encanta, há algo que emociona nosso coração só de ouvir esse nome, Jesus. Pois nesse nome temos o perdão dos pecados, temos a nossa redenção, pois toda a família no céu levará esse nome. E assim Deus escolhendo este nome humano para ser colocado em si quando se manifestou em carne. Que nome maravilhoso! Agora, estamos pensando nele ser tão grande. E ao longo das eras, todos os homens clamaram para ver Deus. Agora, o problema, desde o tempo de Jó, acho que Jó é considerado um dos livros mais antigos da Bíblia. Só foi colocado ali, foi escrito no tempo de Moisés. Moisés escrevendo os primeiros 4 livros. Agora, cremos que Jó ali clamou certa vez, se ao menos eu pudesse vê-lo, se eu soubesse onde poderia ir à sua casa, eu gostaria de, em outras palavras, bater à sua porta. Todos sabemos que viemos de algum lugar. Estamos atrás de alguma cortina há algo em nós que busca algo. Pois sabemos que viemos de algum lugar. Não podemos ser como somos sem haver algo atrás de nós para nos criar. Meu relógio não poderia ter simplesmente aparecido. Qualquer um de mente sã saberia que esse relógio, rubis e mecanismo de tempo e regulagens e molas e ponteiros não poderiam ter simplesmente aparecido. É impossível que isso aconteça. Vejam o resto da criação, como está em harmonia. Sabemos que isso não poderia ter acontecido. Quão maior é o homem do que o relógio? O homem projetou o relógio e o sincronizou e o montou. Então, se é impossível que esse relógio tenha simplesmente aparecido, muito mais é que você e eu tenhamos simplesmente aparecido aqui. Tem de haver um Criador por trás de nós. Se observarmos sua grande criação, como ela se move e como ele vive nela. Notamos a folha, como uma folha fica pendurada em uma árvore, e em meados de agosto, sem geada nem nada, a vida a deixa e desce para a raiz. A folha se desprende e cai no chão. Agora, o que há? Tem alguma inteligência que fala com ela. A árvore não tem inteligência própria. Assim, a vida desce à raiz da árvore para se esconder do tempo frio. Se ficasse lá em cima, ela morreria. O inverno a mataria. Agora, o que a folha faz? Fica no chão e apodrece. O que a vida faz enquanto está na raiz? Ela suga a substância daquela folha morta, o cálcio e tudo o que a compõe, e se levanta de novo na primavera e volta ao seu lugar, trazendo outra folha. É um testemunho. Morte, sepultamento e ressurreição. O sol nasce de manhã como um recém-nascido. Às 8 ou 9 horas está na escola. Às 10 horas já saiu da escola. Ao meio-dia está na meia-idade. E então começa a morrer. Morre de novo e se põe no ocidente. É o fim dele? Levanta-se na manhã seguinte para testificar. Vida, morte, sepultamento, ressurreição. Tudo. Deus vive em sua criação. Ele faz isso e tem feito ao longo de todas as eras. Agora, o único jeito de descobrirmos se Deus ainda vive, podemos vê-lo em sua criação, mas como Deus já se manifestou às pessoas que... Alguém diz, bem, onde está Deus? Fala-se tanto sobre ele na África, nos campos missionários lá, e entre os africâneres, usam a palavra amoia, que significa uma força invisível, como o vento. Seu Deus, ele diz, o Deus invisível, ele é como o vento, ele é o poder, mas nós não o vemos. Bem, creio que podemos vê-lo.
Pois vemos no capítulo 12 de São João que alguns gregos vieram ver Jesus e disseram: Senhores, queríamos ver Jesus. E foram levados a ele por um de seus discípulos. E Hebreus 13:8 disse: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se ele pôde ser levado por um de seus discípulos naqueles dias para que ouvissem, por que nós, que somos seus discípulos, não podemos, esta noite, trazer à sua presença os que o buscam, se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, sei que isto parece precipitado, mas se tiverem paciência conosco por alguns minutos, creio que eu, com a ajuda de Deus, com a sua palavra e conforme a sua palavra, posso trazê-lo bem aqui diante de vocês. E então isso, que consolação! É para isso que estamos aqui. Nós, cristãos, estamos aqui para achar consolação, para trazer, para entrar na presença do Deus que conhecemos, que pode nos ressuscitar como ressuscita a folha, que pode nos trazer de volta. Será que isto é só um mito? São apenas algumas palavras juntas? São algumas fábulas judaicas? Ou é uma verdade? Onde há tanto erro, tem de haver uma verdade em algum lugar. Onde há um dólar falso, direi que é um verdadeiro do qual ele foi feito. E onde há tanta imitação e tantas coisas que vemos hoje, tem de haver um Deus genuíno em algum lugar. Agora, se não estamos servindo-o, então saiamos do que estamos fazendo e vamos servi-lo, pois, afinal, de que serve nossa confissão se não há nada nela? E nossa sinceridade não nos exclui da condenação. Os pagãos são sinceros. As pessoas, às vezes, bebem ácido carbólico sinceramente, achando que estão bebendo outra coisa. Sinceridade não resolve. Tem de haver um caminho que está certo e um caminho que está errado. Creio que a Bíblia está certa. Creio que a palavra de Deus está certa. Agora, Deus tem de julgar, desculpe-me, Ele tem de julgar o mundo por meio de algo. Agora, quando eu era garotinho, meus antepassados, não meu pai e minha mãe, mas antes disso, éramos irlandeses dos dois lados. Então, eles eram católicos e era natural que eu procurasse uma igreja católica. Bem, meu pai e minha mãe se casaram fora da igreja e não iam à igreja. E então, quando cheguei à idade de saber que Deus existia, como muitos de vocês leram meu livro, eu sabia que Deus existia em algum lugar. Mas agora, o pensamento disso é que se Deus vai julgar o mundo pela igreja, então qual igreja vai ser? Se vai ser a Igreja Católica, então qual Igreja Católica? A romana, a ortodoxa, ou por qual delas ele vai julgar? Se ele vai julgar pela protestante, é pela metodista, batista, pentecostal, presbiteriana? Qual? Vejam, há confusão demais. Assim, alguém diria, bem, sim, importa. Não importa, contanto que seja sincero. O primeiro livro da Bíblia, o que causou a morte, a doença, a tristeza e o pecado, foi porque uma pessoa descreu de uma palavra. No último livro da Bíblia, o mesmo Deus, em Apocalipse 22, disse: qualquer que tirar uma palavra ou acrescentar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. Então, esse tem de ser o livro do julgamento. Agora, vemos que no princípio, São João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós ouvimos o unigênito do Pai, pois o próprio Verbo, Deus, se fez carne e habitou entre nós. Hebreus 13:8 diz, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, se Ele é o mesmo e é a palavra, então como a palavra se declarou ao longo de todas as outras eras, terá de se declarar da mesma forma hoje, para ser Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso não é mais do que a verdade. Ele é a palavra e como a palavra foi declarada em todas as outras eras, Deus não muda a si mesmo. Malaquias 1 ou Malaquias 3:6 diz que Ele não muda.
Eu sou Deus, eu não mudo. Assim, exatamente como Ele era no princípio, Ele é hoje. E Ele era a palavra para a raça humana no princípio. Deus nunca deu à raça humana uma igreja como proteção. Não lhes deu um credo como proteção. Ele havia fortificado o ser humano com a sua palavra. Crê nesta palavra e vive. É a mesma coisa hoje. E Cristo é essa palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, o que ele foi em outras eras, então ele tem de ser igual hoje, se ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que acho que expliquei em detalhes que é Jesus Cristo, o mesmo ontem e eternamente, e ele é a palavra. Agora, Jesus disse que as Escrituras não podiam ser anuladas. As Escrituras eram verdadeiras. E a Escritura diz em São João 1 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne em seu Filho, Jesus Cristo, e habitou entre nós. Em São João 10:35, Jesus chamou de profetas aqueles a quem ele veio, que era a palavra no princípio. Jesus disse aqui: a vossa própria lei vos ensina que aqueles a quem a palavra de Deus veio, e a palavra de Deus veio aos profetas. Agora, Hebreus capítulo 1 diz que disse Deus antigamente, e isso é nos tempos antigos, havendo falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, neste último dia, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Estão vendo? Agora, notem, agora Jesus disse que aqueles a quem a palavra veio foram chamados deuses. Esses eram profetas. Agora, o homem mesmo não era Deus, nem o corpo de Jesus Cristo era Deus. Ele era homem e Deus estava velado atrás dele. Deus tem sempre se ocultado do público e se revelado às pessoas que creem. Deus. Neste último domingo, no tabernáculo, preguei sobre o Deus desvelado. Deus sempre se ocultou atrás de algo para que as pessoas do mundo exterior não soubessem nada sobre ele. Mas ele se revela a seus filhos e àqueles que estão dispostos a entrar atrás desse véu. No Antigo Testamento havia peles de texugo que escondiam Deus. Ele estava na glória Shekinah, estava atrás das peles de texugo. Antes de ficarem atrás das peles de texugo, a palavra estava em Moisés, o profeta. Ele subiu no monte, ele havia se encontrado com a coluna de fogo que lhe falou. Ele desceu e realizou os sinais do profeta. Trouxe os filhos de Israel do Egito a este monte. E então Deus desceu e identificou Moisés, trazendo-o para dentro daquela coluna de fogo e velando-o. Ninguém mais poderia ir. Nenhuma pessoa poderia tentar imitar isso. Não poderia fazê-lo. Ela morreria. Precisou de um homem. Ele entrou aqui atrás, na coluna de fogo, na glória de Deus e na glória Shekinah. E quando saiu com aquela palavra para aquela era, ele estava tão resplandecente com a glória de Deus que teve de cobrir o rosto. As pessoas não podiam olhar firmemente para ele, e aquele era o véu natural. Que é isto? Quando um homem atravessa esse véu, entra na glória Shekinah. Agora, o mundo o chama de fanático. Eles não conseguem ver qual é o problema. Mas ali atrás, não há aparência nele. Talvez ele não pronuncie suas palavras corretamente. Talvez ele não se vista bem. Talvez ele não se vista com roupas de ministro. Talvez ela não se vista como acham que deveria. Pode ser, mas, vejam, por dentro, atrás dessa pele de texugo, atrás dessa pele humana, ali está a glória Shekinah, ali está o poder, ali está a palavra, ali está o pão da proposição. E a glória Shekinah, que é a luz, que produz a luz que amadurece o grão. Vocês do Kansas sabem disso por suas plantações de trigo. Sem esse sol, não amadurecerá.
e até você entrar atrás dessa pele de texugo, até sair da sua velha pele, dos seus velhos pensamentos, seus velhos credos, e entrar na presença de Deus, então a palavra se torna uma realidade viva para você. Então você é despertado para a glória Shekinah. Então a Bíblia se torna um novo livro. Então Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você está vivendo em sua presença, comendo o pão da proposição que só era provido naquele dia para os crentes, só para os sacerdotes. E nós somos sacerdotes, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, dando sacrifícios espirituais a Deus. Mas você tem de entrar atrás do véu para ver o Deus desvelado. E Deus é desvelado. Essa é a sua palavra manifestada. Agora, hoje temos tantas pessoas dizendo, bem, nós como tal e tal, cremos nisso assim. O outro grupo diz, nós como tal e tal, cremos nisto deste modo. Vejam, há tantas interpretações. Deus não precisa de intérprete. Ele interpreta a sua própria palavra. A Bíblia diz, não é de particular interpretação. O próprio Deus revela. Ele revela. No princípio, ele disse, haja luz, e houve luz. Não precisa de interpretação. Deus disse, uma virgem conceberá. Ela concebeu. Não precisa de interpretação. Deus disse que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E Ele derramou. Não precisa de interpretação. Ainda é a palavra. A palavra é Deus. Deus, em cada era, tem dado um tanto da sua palavra. E ali, notem o que Ele fez. Ele enviou um profeta, e a palavra do Senhor vem ao profeta. O profeta a revela à audiência, e a audiência crê nela. E então, isso é Deus em ação, Deus se movendo pelo seu Espírito. Agora, vemos que ele se identificou como o Filho do Homem aqui, agora, para cumprir. Agora, quando ele veio à Terra, lembrem-se, ele se identificou ao público, aos de fora. Ele se identificou como Filho do Homem. Ele veio em nome de 3 filhos. Ele veio como Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Agora, Filho do Homem é profeta. Até o próprio Jeová chamou Ezequiel, disse, Filho do Homem. Jeová, falando a um homem profeta, chamou-o de Filho do Homem. E Jesus se identificou como Filho do Homem, pois as Escrituras não podem ser anuladas. Em Deuteronômio 18:15, Moisés disse, após os filhos de Israel disseram, não deixem que Deus fale mais, queremos que Moisés fale conosco. Ele disse, não lhes falarei mais assim, mas lhes enviarei um profeta. Em Deuteronômio 18:15, ele disse, o Senhor teu Deus levantará um profeta como eu. E para que essa escritura não fosse anulada, ele teve de vir como Filho do Homem. Agora, isso foi para a sua era, quando ele esteve aqui na terra. Então, quando ele morreu, ressuscitou, subiu e enviou de volta o Espírito Santo. Esse era o Filho de Deus. Deus é Espírito, e ao longo da era da igreja tem sido o Filho de Deus. E então, no milênio, é o Filho de Davi, assentado no trono, governando. Ele subiu. Aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Ele está assentado no trono do Pai agora, mas no milênio ele se assenta em seu próprio trono, pois ele é o Filho de Davi. Ele é Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Vejam, é tão perfeito. Agora vemos que ele teve de vir como profeta, a imutabilidade da sua palavra. Deus não muda, pois ele era o profeta que estava em José, ele era o profeta, ele era Deus em José, ele era Deus em Davi. Notem, José retratou a vida de Cristo quase perfeitamente, mas cometeu um erro para mostrar que não era ele. O homem comete erros. Vejam, ele disse a Faraó, ele disse a seu pai que era profeta, Jacó. Ele disse, dizei a Faraó que somos homens de gado porque o pastor de ovelhas é abominação para o egípcio. Mas o pai, o Espírito, não deixou que ele o fizesse. Ele disse, teus servos, os pastores de ovelhas. Então vê-se José aí cometendo
cometendo um erro. Davi, o grande homem, cometeu um erro. Um homem conforme o coração de Deus, ainda assim tomou Batseba, achando que poderia esconder isso do próprio Deus, a quem ele serviu a vida toda. Mas Deus o desmascarou pelo profeta Natã. Estão vendo? Todavia, vejam Davi quando estava partindo, exilado de seu próprio povo, um rei rejeitado. Sua própria filha foi violentada pelo irmão e os outros irmãos o mataram. E aqui estava ele, Absalão, havia se levantado e dividido o exército, causando uma revolução. E Davi, seu próprio pai, foi excomungado, removido, rejeitado por seu povo. Saindo da cidade, o aleijadinho arrastando-se por ali, zombando dele e cuspindo nele. Aquele guarda puxou sua espada, disse: "Vou deixar a cabeça desse cão ficar nele, cuspindo no meu rei?" Davi disse: "Deixai-o. Deus lhe disse para fazer isso." Sem dúvida que Davi não sabia o que estava fazendo. Subiu o mesmo Monte das Oliveiras lá e olhou para baixo, chorando. Um rei rejeitado, onde, centenas de anos depois, Jesus Cristo sentou-se no mesmo monte. O filho de Davi, chorando como rei rejeitado, e também cuspiram nele. Vejam, todas estas coisas retratavam Cristo. Ele era parte disso. Deus não muda. Sua natureza não muda. Seu caráter não muda. Ele ainda é a palavra. Vejam, e Malaquias 3:6 prova isso. Ele só muda sua forma para cada era. Em cada era, ele tem distribuído uma porção da palavra que foi profetizada que aconteceria em certos dias. Bem, quando essa era chega, Deus se move de outra forma. Vejam, é Deus o tempo todo. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Agora, em Hebreus 4, vemos Hebreus 4:12. Jesus foi perfeitamente identificado por suas obras e pelo que ele fez, pois Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Foi assim que Abraão, quando este homem se encontrou com ele, com pó em sua roupa, e vemos que, quando Abraão viu este homem, ele o chamou à parte. 2 deles desceram a Sodoma. Um exemplo muito bonito deste dia em que vivemos. E encontramos um moderno Billy Graham e os demais em Sodoma, tirando-os. Todavia, vejam a igreja eleita, a verdadeira semente de Abraão. Ló era sobrinho, mas Abraão, este homem nunca desceu, o que falou com Abraão. E enquanto falava com Abraão, ele disse: "Abraão." Agora lembrem-se, dias antes seu nome era Abrão, e o de sua mulher era Sarai, não Sara. E ele disse: "Abraão, onde está tua mulher Sara?" Disse: "Ela está na tenda atrás de ti." Ele disse: "Vou visitar-te por este tempo da vida." E Sara riu disso em seu coração, e o homem, de costas para a tenda, a Bíblia disse, "Por que se riu Sara?" Na tenda, atrás dele. E Abraão chamou aquele homem de Elohim. Elohim é aquele que existe por si próprio. Agora, a palavra Deus em inglês significa qualquer coisa. Essas palavras em inglês têm de prestar atenção nelas, pois tem todos os tipos de ideias pervertidas. Um Deus, este púlpito poderia ser Deus, uma árvore poderia ser Deus, um homem poderia ser Deus, qualquer coisa ser Deus. A palavra Deus em inglês significa. Mas Elohim significa que existe por si próprio. Só pode, este púlpito não existe por si próprio. O homem não existe por si próprio. A árvore não existe por si própria. Mas Elohim, sim. O que existe por si próprio, manifestado em carne, lá de pé, comendo, bebendo o leite da vaca, comendo a carne, a vitela, comendo pão e conversando com Abraão. E Abraão disse que era Elohim. How many knows the song, "I will praise him, I will praise him, praise the Lamb for sinners slain, giving glory all ye people, for his blood has washed away his sin." Let's sing it now. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. For his blood has washed away.
Don't you feel all scoured out? Raise your hands and say, oh, that makes me feel good. Brother, I love those old-time songs, don't you? They go down to the heart. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed us.